Então vamos começar a nossa aula de hoje, tá? A aula é um pouquinho longa hoje, mas ela fala dos principais transdutores, os condicionadores resistivos, né? A gente vai falar principalmente de dois tipos de transdutores, de condicionadores, perdão, resistivos, e vamos falar de alguns sensores, tipos de sensores, tá? Principalmente os que medem temperatura, tá? Então a gente vai ter provavelmente um primeiro relatório aí voltado para termometria, né, e também um pouquinho de medições potenciométricas, tá, que são os mais simples, tá. Então, eu vou pedir para vocês fazerem, usando o Arduino aí, uma aquisição de sinal, né, aquisição de sinal analógico, aí vocês vão ter que se virar. Felizmente, vai ser assim mesmo, né? A gente não está com acesso ao laboratório. Bom, então, eu vou falar um pouquinho sobre os principais medidores de temperaturas, termômetros baseados em efeitos mecânicos, né, que são aqueles que a gente já conhece, né, o termômetro de farmácia, enfim, alguns outros tipos que você certamente já conhece. A gente vai falar um pouquinho, né, do FTD, né, que é um termômetro de resistência elétrica, né, e aí a gente vai falar dos termistores também, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho das funções de transferência, de algumas equações, né? Vamos falar sobre os tipos de condicionamento, potenciométrico, ponte de Wheatstone, tá? Vamos falar um pouquinho do problema de condicionamento, vamos falar um pouquinho dos circuitos, né? E outros circuitos de condicionamento. Vamos falar um pouquinho do TSR, né? O PTC, que é o positivo, o NTC, que é o negativo. Vamos falar das funções de transferência, né, desses sensores que não são lineares. Bom, então a gente vai falar um pouco dos métodos utilizados para realizar a linearização, né, e vamos falar um pouquinho do LDR, né, que é um sensor bem comum, né, que é uma fotorresistência, que também não é linear. Bom, então, só por curiosidade, né, então, um físico alemão, né, o Fahrenheit, que vocês conhecem pela escala, né, geralmente, criou o primeiro termômetro de precisão, né, usando mercúrio e um vidro. Então, não havia nenhum, né, isso ocorreu em 1714, não havia nenhum, digamos assim, identificação do sintoma de febre. Então, a partir de então, né, começou-se a conhecer, né, algumas doenças ou alguns sintomas de doença, né, através do termômetro de vidro. E relacionável, né, essa temperatura elevada ao sintoma de febre ou de alguma doença, né, que ocasionava febre. Bom, então, né, esse físico, o Edward Seguin, né, ele, em 1871, disse que tinha que ensinar, né, as mães não só a usar, mas também a filosofia do termômetro. Então, o termômetro começou a ser usado principalmente na medicina. Mas, enfim, isso, né, há muito tempo atrás. Bom, então, a gente vai dividir, né, esses termômetros, né, ou esses medidores de temperatura em alguns tipos, né. Então, os efeitos mecânicos, né, os termômetros de resistência elétrica, que a gente vai mais falar agora, os termopares, os termômetros de radiação, e também os termômetros de temperatura com fibra ótica e sensores semicondutores, tá? Então, esses sensores semicondutores estão sendo bem usados na atualidade também, tá? Vai falar um pouquinho deles no final da aula. Bom, então, a gente conhece, né, o que a gente mais tem contato na nossa vida é os termômetros de dilatação volumétrica, né? Ou seja, usa um líquido, né, o mercúrio, usa algum outro líquido, e se expande com a temperatura usando a lei dos gases, né? Então, a pressão vezes volume igual a NFT, né? Número de mols, número de Avogadro, né? E temperatura do outro lado, né? Então, basicamente, a gente vai, né, conseguir detectar a variação, né, baseada na temperatura. Então, a dilatação do líquido, né, ou seja, a dilatação de volume do líquido, né, ou seja, o PV, o V, vai variar de acordo com diretamente proporcional à temperatura, né? Então, esse é o fenômeno físico básico, né?
E a gente tem também alguns outros termômetros que são de dilatação de sólido, ou seja, a gente tem dois metais, né, que vai usar dois metais com a sua dilatação, né, e essa dilatação vai ser utilizada para identificar temperaturas altas, por exemplo. Isso, às vezes, esse tipo de termômetro, ou de também, a gente costuma chamar de thermoswitch, né, os chaves termo, que usam temperatura, né, para ser desacopladas, principalmente, né, e a gente usa nas nossas residências, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. A gente também tem termômetros de pressão de gás, que também funciona pela mesma né, ideia, só que em vez dele medir o volume, ele varia, né, digamos assim, a variável e mede pressão. Então, baseado como a pressão também, né, ela varia diretamente proporcional à temperatura. Se tu tem um volume que é constante, né, ou seja, tu tem um cilindro onde o gás não vai sair daquele cilindro e tu sabe qual é o total do volume existente lá dentro, então tu consegue medir a temperatura através, né, da pressão do gás que se encontra lá dentro. Também diretamente proporcional, tá? Então, aqui a gente vai falar, né, desses principais termômetros. Então, esse aqui é o clássico, né, que a gente costuma colocar embaixo do braço, né, e ele tem um coeficiente de dilatação térmica e uma escala. E aí essa escala é criada baseada em medições, né, então tem uma ideia de dentro de um determinado tubo qual é o volume, né, que aquele líquido, né, aquele fluido atinge a uma determinada temperatura. Então, ele é calibrado para isso, né, e ele tem uma escala que vai numa temperatura, né, não muito alta e até uma não muito baixa. Então, geralmente, esses casos eles são usados para um range de temperatura, né? A gente vai falar um pouquinho desses bimetálicos, né? Então, esses bimetálicos, ele é usado também para algumas questões de abrir e fechamento de circuitos, né? Ou seja, circuitos on-off, né? E também medidor de temperatura muito usado em termostatos de aquário, né? Citar um exemplo clássico que eu falei de thermoswitch, né? Que é o nosso disjuntor bimetálico que a gente tem nas nossas residências, aí, né, no quadro de disjuntores. Então, quando atinge uma determinada temperatura, né, essa deformação do conjunto aqui, ela aperta uma mola e essa mola, né, ela destrava, né, aqui, mecanicamente uma chave, né, e desliga o disjuntor quando, né, a corrente elétrica faz com que o fio aqueça muito, né, evitando, assim, por exemplo, incêndios, né, nas nossas residências, uma forma de segurança. Né? Então, essa é uma chave de segurança, na verdade, para casos de temperatura muito alta. Tá? Então, a gente também conhece, né, os outros termômetros de inserção, que a gente costuma chamar, né, os termômetros bimetálicos, né? Então, esses tipos de termômetros geralmente são usados na indústria, né, tanto alimentícia, né, para medir temperatura, né, de alimentos, ou grãos, ou carne, ou enfim, mas também na indústria de celulose, então, ou seja, né, é usado para medir a temperatura de fluidos também, né, os laboratórios de química também costumam usar esse tipo de termômetro aí de inserção. Alguns deles são assim, como vocês estão vendo, né, analógicos, e alguns são digitais já, tá, pessoal? Então, esses tipos também já estão sendo meio que usados, né, para medir febre também, né, a gente tem alguns aí digitais que usam mais ou menos esse mesmo princípio bimetálico aí também, tá, pessoal? Mas vamos ver. Então, aquele último modelo que a gente falou, né, então, que a gente mede a temperatura através da variação de pressão, né, então a gente tem aqui, né, um cilindro, né, e aí, baseado nesse volume fixo aqui, a gente, né, medindo a pressão manometricamente, né, ou seja, a variação de pressão, a gente vai ter uma ideia de quanto varia, né, de temperatura também, tá? Vamos lá. Então, agora entrando na área dos termorresistores, né, ou seja, a gente mede a temperatura através de um sensor que varia a sua resistência, né, de acordo com a temperatura. Ou seja, se eu tiver a variação de temperatura em cima, né, da parte física daquele termorresistor, ele automaticamente, né, vai variar a resistência. E a gente sabe, né, pelos circuitos elétricos, que variando a resistência a gente consegue variar uma tensão elétrica, né? Então, a ideia principal é essa.
né? Então, a gente fala sobre os RTDs, né? Ou seja, Resistance Temperature Detectors, e os termistors, né? O positivo e o negativo, o PTC e o NTC, né? O que muda é a escala, um é positivo, ascendente, outro é negativo, né? Descendente. A gente vai falar mais para frente nessa aula. Então, né, esses FTDs, né, eles têm uma resistência elétrica dos metais que aumenta com a temperatura, ou seja, nossos metais convencionais aí da tabela periódica, eles aumentam, né, a resistência elétrica de acordo com o aumento da temperatura. Bom, então, alguns né, desses FTDs comuns, eles têm medidas de erro que variam em torno de 0,1 grau Celsius, e os de platina, que são, digamos, um dos elementos metálicos mais interessantes, né, para a área de termometria, né, eles variam na ordem de 0,001, ou seja, eles variam na casa, né, das 0,1 mili, né, grau Celsius, né, então, ou seja, na quarta casa decimal. Então, reparem que a platina, né, vai ser um metal muito valorizado para esse tipo de sensor. Então, a ideia principal, né, é que o uso da platina, né, também é mundialmente difundido, né, e eles são os termômetros, perdão, mais precisos que tem no mercado aí na área industrial, né. Eles são chamados de PFTs, né, ou seja, o Platinum Resistance Thermometer. Então, a ideia principal é que o mais famoso que a gente conhece na indústria é o PT100, a gente vai falar um pouquinho dele. Aqui, nesse slide, eu quis também trazer para vocês algumas normas, né, internacionais, né, que falam dos termistores, então falam principalmente, né, dos termômetros de platina, fala também dos ensaios com termistores, né, dentro de laboratórios de medição, fala sobre como medir, né, os procedimentos para medir temperatura, né, e como é que funciona, né, alguns dos sensores, principais sensores aqui utilizados na indústria. Então, isso aqui é importante, porque a gente vai trabalhar, em alguns casos, com processos que a temperatura é muito importante, né, para evitar acidentes, né, ou seja, na área industrial, a temperatura, geralmente os contornos de temperatura, nível, pressão, né, são os mais comuns na área industrial, né, para processos químicos industriais, né, indústria petroquímica, assim por diante, tá, pessoal? Então, é por isso que a gente vai começar, inicialmente, digamos assim, nossos experimentos com termometria, tá? Então, eu julgo que é um dos coisas mais importantes a vocês verem aqui na área de instrumentação industrial. Depois, provavelmente, no próximo, a gente vai tentar ver célula de carga, né, ou seja, medição de força, e provavelmente mais alguma coisa. Vou tentar, no final, lá, um acelerômetro, e fazer com que vocês usem o próprio celular de vocês, né, para medir aceleração e velocidade e deslocamento, tá? Então, a ideia é mais ou menos essa, dessa disciplina, né, vocês trabalharem um pouquinho com aquisição de dados, né, conhecimento dos dados, manipular os dados, passar alguns filtros e identificar alguns comportamentos, a ideia principal é essa. E fazer essas funções de transferências, regressões e tal, que é a parte matemática, e aí a gente vai usar alguma ferramenta matemática, seja o Excel, Python, MATLAB, a gente vai conversar a respeito, tá? Então, ou Octave também. Existem várias ferramentas, né? A gente vai discutir um pouquinho mais para frente na disciplina. Então, as principais características, né, do FTD são que ele, né, ele é um computador metálico, ou seja, ele conduz, e é de platina, que é o metal mais utilizado, mas existem os de cobre, os de níquel e assim, outros materiais, né? Mas o mais comum é o de platina, tá? Eles são dispositivos que sim, têm um comportamento praticamente linear, ou seja, o aumento da temperatura aumenta diretamente proporcional e até numa forma de reta, né, ou seja, de uma forma linear, a resistência elétrica. Então, a platina, nesse caso, é o metal mais adequado para esse tipo de comportamento. A gente vai ver as curvas de transferência de outros metais, né, mas fica claro aqui que, né, a platina é um dos melhores. Então, eles têm baixa tolerância de fabricação, ou seja, tem uma tolerância bem baixa, de 0,06 a 0,15%, né? Ou seja, eles têm uma tolerância baixíssima, né? Então, ou seja, vai ter um erro baixíssimo,
Os termômetros de referência são considerados sensores de alta precisão, ou seja, alta repetibilidade de leitura, ou seja, a gente pode aplicar mais de uma vez, né, as medições, que a tendência é ele ter uma ótima precisão. Então, reparem que a platina também é utilizada por um intervalo de temperatura bem interessante, né, ou seja, de mesmo valores bem negativos, né, valores positivos bem consideráveis, né? Então, de menos 184 a 648, né? Então, não pode subir muito disso, porque provavelmente a platina vai derreter, tá, pessoal? É o metal, né? Então, tem que respeitar o comportamento físico, né, do material. Então, esses condutores metálicos, né, como eu falei, os PRTs de platina, então, eles são quimicamente inertes e mantêm suas características em altas temperaturas. São lineares, praticamente consideramos que são lineares, muito estáveis, trabalham numa operação, né, uma faixa de temperatura que pode chegar de 200 a mais 850, tem um erro ridículo, né, ou seja, menos de 0,1 grau, ou seja, excelente, né, comparado, e a gente vai ver, né, outros metais também sendo usados, né, por os RDTs, né, então, RTDs, perdão, como o cobre, né, e que atinge temperaturas menores, como o níquel também, que atinge temperaturas, e o molibdênio. Então, a gente tem a melhor escala ainda como sendo a platina nesse caso, tá? Bom, então, esses termômetros, né, eles variam resistência elétrica. Então, a gente tem algumas faixas limitadas, né, e em alguns metais, né, depois de uma determinada temperatura, ele passa a não ter mais o comportamento linear, ou seja, ele passa a ter um comportamento, às vezes, exponencial, ou um comportamento logarítmico, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agora, a gente vai ver a curva, né? Então, a gente também tem uma relação de resistência e temperatura bastante linear. Porém, né, o cobre, aí, nesse caso, ele oxida em temperaturas muito baixas, ou seja, ele não se dá muito bem com a temperatura baixa, e o caso de ter muita umidade também, né, o cobre ele oxida com facilidade. Então, a pressão do FTD, né, ele é significativamente maior do que um termopar, né, ele tem uma faixa muito interessante de trabalho. Então, a gente vai falar mais tarde dos termopares também, tá? A gente viu um pouquinho na sua aula passada, mas nada muito importante nesse momento. Então, na termorresistência mais comum, que é a base, né, da indústria, é o PT100, tá? Que vai trabalhar nessas faixas de forma linear, né? E tem esse nome justamente devido porque quando a gente está em 0 graus Celsius, né, ou seja, uma temperatura de referência, essa resistência ela atinge 100 ohms, tá? E aí ele, né, aumentando a temperatura, ele aumenta a resistência, né? E aí vai fazer com que a gente varie a tensão do nosso condicionador final, tá? A gente vai amplificar, provavelmente, e adquirir, né, no AD, esses dados. Então, a variação pode ser considerada praticamente linear, e o coeficiente alfa, né, ou seja, uma reta como a gente conhece, né, y igual a alfa x, né, então esse coeficiente aqui varia, né, 0,038,5 aí, ohms por ohm Kelvin, né, ou seja, variando 1 Kelvin, ele varia muito pouco a resistência, né, reparem que é ridículo, né. Então, conforme a gente vai aumentando, né, essa resistência vai aumentando e provavelmente a tensão vai subindo ou diminuindo de acordo com o nosso condicionador de sinal. Então, aqui está, né, os gráficos, né, lineares, praticamente, reparem, né, que o níquel, né, é o que parece que é um pouquinho mais exponencial, né, ele é quase uma reta, mas não é bem uma reta, né, repare. Depois a gente tem a platina, que é o ideal, né? Então, reparem que a platina tem um gráfico praticamente reto, né? Nessa faixa, ou seja, é o melhor, por isso é considerado o melhor, né? A gente tem algumas ligas de níquel, tá? E aí, depois de uma certa temperatura, provavelmente ele começa a ter um comportamento parecido com o níquel e o cobre. O cobre também, só que o cobre, né, parece ser bem linear, mas como a gente viu, né, ele não tem um bom comportamento em baixas temperaturas e ele também não suporta altíssimas temperaturas, né? Reparem que aqui por volta de 180, 200, né, deve ser a temperatura que ele suporta, né? A partir daí, ele não passa a não se comportar muito bem. Né? Então, aqui esse vai mostrar a variação, né, de
resistência em relação à temperatura, tá, pessoal? Então, reparem que eles variam bem pouco, né? Pouca resistência. Então, aqui está mais ou menos como ele é conhecido na indústria, né? Então, eles são sensores geralmente que vêm no formato, né, de parafuso, de bainha, né, e vareta. Então, são sensores excelentes, né, e a representatividade deles é meio que dessa forma aqui, né, ou seja, ele mostra uma reta no meio do resistor e bota que ele é um sensor de temperatura, por isso que ele bota um T0 aqui, tá? Então, essas são, né, as principais formas de representar ele, né, na nomenclatura, digamos assim, e comportamento dele, né? A ideia é que a gente pode ter só um terminal, dois terminais ou quatro terminais, né? Três ou quatro terminais. Então, um terminal para cada lado. Então, a ideia principal é essa, que a gente tem essas formas de representar. E reparem que aqui ele dá como referência também, né? Uma RTD de níquel, né? Que tem 50 ohms a 0 graus Celsius. Né? Então, ele também é conhecido bastante na indústria aí, o NI50. Tá? Então, são esses os principais que a gente vai encontrar nas empresas. E eles têm esse esquema de variação de resistência de acordo com o coeficiente né, de dilatação térmica. Né? Então, a ideia é que a gente vai ter, né, uma resistência inicial, né, e mais um alfa, né, que é o coeficiente, de acordo com a variação de temperatura. E a nossa resistência vai variar de acordo com a variação de temperatura e vai depender do material, né, do metal, se é níquel, se é platina, se é cobre, enfim, cada um vai ter seu respectivo alfa, né? Então, aqui ele lista, né, cobre, níquel, platina e tungstênio, como é que é o coeficiente alfa para cada um deles, tá? Então, a resistência inicial aqui, R0, é relacionado à temperatura 0 graus Celsius, tá? Então, geralmente a gente costuma chamar que as medições de resistência são feitas na temperatura digamos, de descongelamento da água, né? Ou seja, ou de congelamento da água, né? Como queira fazer, né? E aí a ideia principal é que a gente consiga ter uma resistência inicial de referência para cada um desses materiais. Aqui eles até não colocaram, né? Mas vocês viram que a platina é 100 ohms, e aí eles devem fazer, né, um tamanho correto, né, desse metal para bater exatamente, né, os 100 ohms aqui, ou 50 ohms no caso do níquel, né? Então, e também deve ter que ter um grau de pureza desse material, né, de níquel ou de platina, bem elevado para evitar possíveis erros, né? A ideia principal é essa. Então, né, a gente vai falar um pouquinho, né, de o que é o coeficiente térmico, né? Então, o resistor é calculado pela resistência e são medidas duas temperaturas, né, de referência, a 0 grau e a 100, por exemplo, e a gente vai ter que fazer qual é a resistência em 0 grau, qual é a resistência a 100, né, e fazer a temperatura, né, de 100 graus menos 0 graus e o R0, que é a resistência inicial. Então, a gente, usando, né, aquela forma lá, essa forma aqui, para calcular o alfa, é só uma manipulação de equação, tá, pessoal? E aí, da maneira específica que ele quis mostrar como é que isso é feito de 0 a 100 graus, né? E aí, ó, a resistência nos 100 graus, menos a resistência a 0 grau, aqui 100 graus de diferença, né? Vezes R0. E aí, consegue achar o alfa. Então, essa é a forma clássica de se achar o alfa. Tá? Então, a gente vai também se importar um pouco com a sensibilidade, né, dos sensores, e que, por definição, é uma razão da variável de saída pela variável de entrada, ou seja, né, o que varia, né, se a gente for pegar aquele slide lá, né, a gente varia a temperatura, o que sai, variação de resistência. Então, o importante, né, é a gente saber qual é a sensibilidade, né, ou seja, se eu vario temperatura, quantos ohms eu vario? Né? Então, isso é a sensibilidade. Isso é o, digamos assim, importa em relação. Então, isso é a derivada, né? Como vocês podem ver aqui, né? A sensibilidade de um RTD é o quanto ele varia, né, de resistência em relação à temperatura. Então, aqui ele pega a equação, né, do R, a equação do R está aqui atrás. Só que, ó, R0 mais um alfa, né? Coloca aqui e faz a derivada. Né? Então, tira todas as constantes, derivada de constante tudo é zero, né? E sobra alfa R0. Né? Então, isso aí é o que acaba sobrando aí dessa variação. Tá?
porque é a multiplicação. R0 aqui vai dar constante. R0 alfa, né? R0 alfa T, e aí R0 alfa T0, né? Então, a temperatura T0 é constante, né? Então, R0 é constante também. Então, o que que sobrou? O que que é a única coisa que valia T, né? E aí a constante alfa, né? Então, aqui a ideia é que essa derivada aqui se resuma a alfa R0. Derivada de T é 1, né? Então, por isso que ficou isso aqui. Bom, então, essa é a forma com que a gente identifica, né, a sensibilidade de um termômetro de resistência elétrica, né? E aí a gente consegue ter ideia, né, de acordo com o material, qual é a sensibilidade, né? Então, aqui ele dá um exemplo, né, e pede para vocês, dado o RTD, né, com a resistência tal, né, e tal alfa a 0 graus Celsius, calcule a sensibilidade do coeficiente de temperatura a 70 graus, tá? Então, ele pede para vocês calcularem essa sensibilidade em outra temperatura, tá? Então, tem que usar essa fórmula aí, mas fiquem atentos ao resultado da derivada, né? Vai ajudar nas contas. Bom, então aqui ele faz, né, a resultado, eu peguei isso aqui do próprio livro do Balbinot lá, né, e das apresentações do livro, então, que é o livro que eu estou usando como referência, e aí ele faz o cálculo aqui, né, e acha a sensibilidade, né, do nosso termoresistor aí, na temperatura de 70 graus. Então, a ideia é que, reparem que mudou um pouco, né? Então, isso já varia um pouco a sensibilidade de acordo com a variação de temperatura, tá, pessoal? Então, aqui, a 0 grau é uma coisa, a 70 graus é outra, né? Porque muda o ΔT aqui, né, pessoal? Antes era 100, e antes aqui, no caso que ele fez a 100, aqui ele fez a 70 graus, tá? Então, vamos seguindo. Então, falando um pouco da função de transferência, né, pessoal? Então, a função de transferência é, né, dado uma variação de temperatura, né, proporcional aqui ao coeficiente térmico do material, e a resistência inicial, né, a gente sabe qual é a saída de resistência lá. Então, é a resistência e a temperatura. Então, aqui mostra, né, como é que é as curvas relacionadas àqueles intervalos de temperatura, né? Aqui tanto em graus Celsius como Kelvin, né? E aqui relação FT com R0 em 0 graus Celsius, né? Variação da resistência naquela temperatura dividido pela relação em 0 graus Celsius, ou seja, ele passa esse R dividindo para lá, tá, pessoal? E aí ele calcula quanto varia a temperatura em relação à variação da resistência R, tá? E ele faz as curvas, né, de acordo com o alfa, e repare, né, que nem todas são lineares, mas reparem que essa aqui, do tungstênio, é muito boa, né? A da platina, ela vai, né, também ficar muito próximo do linear, opa, tá certo, sem querer, né, e o cobre também, né, mesmo o cobre, como a gente viu, né, em determinados casos não é bom usar ele dependendo da temperatura. E a gente vê que o níquel, né, tem outro tipo de comportamento, o Balco também tem outro tipo de comportamento, já meio exponencial. Reparem que o níquel nem é uma coisa, né, ele parece uma curva sigmoidal, né, no formato de S. E a gente vai falar do termistor, né, que é o outro tipo de sensor, que ele tem um comportamento aqui, esse aqui é o NTC, ou seja, ele tem um comportamento negativo, tá? E a gente vai ter os PTCs que tem um comportamento assim, né, positivo, né? Também meio que no formato S, assim, geralmente, tá? Formato exponencial. Esse aqui é um caso que tem um comportamento, né, diferente. Então, reparem que a função de transferência é uma coisa importante, né? A gente, através dessas, digamos assim, dessas curvas, né, que foram coletadas principalmente pelo fabricante, ou seja, o fabricante vai te dar essa curva aqui, a gente vai saber o quanto varia de resistência em relação à temperatura aqui, tá? E através disso a gente consegue criar o nosso condicionador de sinal. Bom, então aqui ele fala um pouquinho, né, que essa equação que a gente viu aqui, ela é muito simples, né, é uma equação que foi, digamos assim, linearizada, né, e nem todos, reparem que nem todos, né, os PTCs aí, o FTC são, né, lineares, então isso aqui é uma aproximação, tá, pessoal? Reparem que até o próprio platina não é 100% linear, né,
Então, veio um cientista, obviamente, né, que percebeu esse comportamento e que depois de uma determinada temperatura, né, a gente passava a ter um comportamento, digamos assim, de segunda ordem, né? Então, tu tinha que ter as constantes de variação, né? E aí ele fez uma equação nova, né, de transferência. Então, a gente mudou um pouquinho a equação de transferência em relação à temperatura ao quadrado, ou seja, transformou isso como se fosse numa parábola, né, pessoal? Uma equação de segunda ordem. Então, a gente teria agora não só que medir o alfa, mas também esse outro coeficiente, né, que é dado por B aqui em relação, né, a essa. E aí eles sugerem que a gente faça medições em pontos fixos, né, na evaporação de água ou no ponto de ebulição do enxofre. Então, para ter uma ideia de como que eu vou medir esse outro, digamos aqui, coeficiente, né? Então, o que que acabou acontecendo, né? Veio mais um outro, né, provavelmente físico também, né, conseguiu verificar que acontecia um comportamento, né, não só de segunda ordem, mas também de terceira ordem, né, que esse comportamento ele era bem diferente do esperado, como era o linear, né? E aí, então, isso às vezes acontecia em temperaturas abaixo de zero, né? Então, que acabava acontecendo? Criou uma nova equação de transferência, né? E aí, essa equação também precisa calcular os coeficientes, né? Então, aqui ele mostra, né, que a gente tem A, B e C, né, e os coeficientes, né? E aí a gente precisa de um novo ρ aqui nesse caso, para, né, ser um número que substitui o alfa, né? Então, aqui ele mostra, né, como é que era feito, né, o ponto de fusão do galho, né? E a ideia principal é que a ideia era que pudessem ser alguns determinados materiais que tivessem um alto ponto de ebulição, né, e pudessem ser usados na indústria, mesmo que tivessem um comportamento não linear aqui nessas curvas, tá, pessoal? E aí medir temperaturas altas, né, 2.000 graus, enfim. E a ideia principal era essa, tá? Então, aqui ele mostra, né, que, né, alguns PRTs industriais, os valores típicos são esses, né, e aí a gente mostra essa equação de transferência de terceira ordem aqui. Então, reparem que a gente começou com uma curva bem simples aqui de primeira ordem, né, que é o que a gente vai usar na prática, né, principalmente essa, com os nossos sensores aí de platino e tal. Mas que existem, né, casos industriais em que, né, aquela equação não nos serve mais e a gente tem que usar uma equação mais complexa, tá, pessoal? Bom, agora, parando, eu vou até fazer uma saída aqui, vou fazer uma perguntas, né, se vocês estão entendendo, queria ver se vocês estão com alguma dúvida inicial em relação a esse assunto. Fiquem abertos, eu vou deixar pelo menos uns 3 minutos a 5 minutos aí para ver se alguém faz alguma pergunta. E vou continuar com a segunda parte aqui, que é falar exatamente dessa parte de condicionadores, tá? Pessoal, todo mundo entendeu aí o comportamento, né, dos termorresistores, né? Qual é a ideia principal, né? Como é que a gente vai medir temperatura? Espero que vocês participem, né, meu? Porque senão eu vou ter que dar como tudo entendido. Bom, depois quando eu cobrar, espero que vocês realmente tenham entendido. Quem quer fazer alguma pergunta a slides anteriores, pessoal? Só um minuto, ninguém quis falar nada, então vamos seguir para a nossa aula aqui. Bom, então, né, os termômetros, como a gente viu, de resistência elétrica, né, voltando lá para onde a gente estava, eles precisam de um condicionamento de circuito, né, pessoal, para que a gente consiga medir variações de tensão.
Então, dado uma fonte aqui, né, a gente vai ter o condicionamento mais básico, né, que é o nosso famoso divisor de tensão, né? Então, a gente vai ter que ter um resistor padrão, que a gente conhece, né? E um resistor que vai variar, né? O nosso RT aqui é o cara que vai variar de acordo com a temperatura, né? Então, esse cara aqui, ele vai ter que estar em contato, seja com fluido, ou seja com, né, o metal, enfim, se ele for um cara de contato, né? Ou aparafusado, ou colado, ou enfim, né, de alguma forma em contato com o local que ele quer, né, medir a temperatura. Tá? Então, a ideia principal que a gente vai utilizar aqui, né, a forma básica de divisor de tensão. Então, nossa variação de resistência aqui está de acordo com a resistência conhecida, né, sobre a tensão da saída ali, de acordo com a variação da tensão aqui em cima. Então, essa fórmula aqui é basicamente a fórmula desse circuito aqui, né, a soma das duas tensões aí tem que ser igual à tensão total da fonte, né? Então, a ideia principal é que aqui a gente sabe como é que calcula essa queda de tensão, e aí a gente vai ter aqui uma outra variação, né? E essa variação é de acordo com a proporcionalidade, né, desses resistores aqui, né? Então, a gente sabe que vai ter uma queda aqui, depois uma outra queda aqui, e aí vai cair todos os, digamos que seja 5 volts, vai cair um pouco aqui, depois vai cair um pouco aqui, e aqui vai estar em 0 volts, né? Então, a soma dessas duas tensões tem que ser igual a VIN aqui. Então, a ideia principal é que a gente, né, tendo essa VS meio como conhecida, né, porque esse resistor aqui é conhecido, e se a gente souber o VIN qual é, a gente vai ter ideia de qual é esse VS. O RS a gente também é conhecido, né? Então, baseado na variação de resistência que a gente vai saber a variação de tensão, né? Ou vice-versa. Sabendo a variação de tensão aqui, a gente sabe qual é a variação de resistência aqui. Então, né, geralmente, se a gente estivesse no laboratório, pessoal, eu ia fazer vocês medirem esse cara tanto na resistência quanto na tensão e criarem uma tabela, né? Ó, para tal tensão ele variou, né? E para tal temperatura. E é fazer vocês colocarem, né, esse componente aqui imerso na água, né? Usarem um termômetro de vareta e certamente, né, um possível cabo quente, uma resistência para aquecer a água aí, por exemplo, e vocês colocarem esse sensor aqui submerso e fazerem essa relação, né? Normalmente, né, na temperatura zero, isso aqui vai ter tantos volts, isso aqui vai ter tanto de resistência. Aumentando a temperatura, para quanto vai essa tensão, para quanto vai essa resistência, né? E a gente consegue medir essas coisas tudo usando, né, um multímetro, né, no laboratório. Então, a ideia principal era mais ou menos essa, fazer com que vocês, né, medissem isso, e a ideia é que vocês criassem essas equações depois, e se esse sensor aqui ele for linear, que vocês consigam fazer os pontos, né, não só de resistência, mas também o de tensão, e os também, todos eles em relação ao eixo X, que seria, no nosso caso, a nossa variação de temperatura, né? Então, a gente vai pensar assim, que no eixo X a gente vai ter a variação de temperatura, no eixo Y a gente vai ter variação de resistência. No eixo X, no segundo gráfico, a gente vai ter variação também de temperatura, né? E no eixo Y a gente vai ter a variação de tensão. E essa tensão aqui, né, pessoal, que tem que entrar dentro do nosso, né, Arduino lá, ou nosso conversor analógico digital, né? Seja qual for o microcontrolador que a gente vai usar, ou seja qual for o condicionador, né, o transformador de sinais analógicos para digital que a gente vai usar, tá? Então, a ideia principal é que esse aqui é o condicionador mais simples, tá, pessoal? É o mais simples mesmo, e aí por isso é importante que a gente tenha uma fonte aqui bem regulada e bem, com uma boa referência, né? Então, eu falei na aula passada que o F05 lá é um dos referências de tensão da Texas lá que é muito, digamos, utilizado, vai ter uma referência muito boa de tensão aqui. Quanto menos oscilar aqui, né, menos erros a gente vai ter aqui. Então, por isso que na indústria, né, as referências de tensão, os limitadores de tensão e os CIs de referência de tensão são muito usados, né, para instrumentos de medição. Bom, e isso vai fazer com que, né, a gente não propague o erro para dentro do AD, né?
todos os componentes têm um pequeno erro, né? Esse resistor vai ter erro, essa fonte vai ter um pequeno erro, e esse resistor, esse sensor também vai ter um pequeno erro, e o nosso AD também, né, devido ao número de bits, também vai ter um pequeno erro. Então, qual melhor a gente escolher esses componentes, menor vai ser o erro do nosso instrumento. Um outro, né, sistema de condicionamento clássico, tá, pessoal, é a ponte de Watson, né? Então, espero que vocês já tenham visto isso, né? Então, a gente for pensar aqui, né, que todos esses resistores, o RT, o R1, o R2, o R3, se todos fossem iguais, né, eu faço a pergunta para vocês, se todos esses fossem iguais, qual seria a diferença de tensão entre V1 e V2 aqui? Vocês lembram disso? Respondeu, participou, escutei aqui. 0 volts, isso aí. Obrigado, já. Alguém ainda lembra, né, da parte básica de elétrica. Então, aqui, né, se todos os resistores forem iguais, essa ponte vai estar em o que a gente chama de equilíbrio, né, e aí a gente vai ter um Vout aqui, né, V2 menos V1 igual a zero. No que um desses, né, no caso que a gente escolheu esse aqui de baixo, mas poderia ser qualquer um, tá, pessoal? Poderia ser esse R2, ou R1, ou R3, mudar de posição aqui eles, né, se todos possivelmente iniciam iguais. Esse aqui, quando ele começar a variar, esse lado da ponte vai estar desbalanceado com esse lado da ponte, né, o lado direito não vai estar balanceado com o lado esquerdo, e aqui vai passar, né, uma corrente, pois a corrente se divide, né, e esse resistor equivalente não vai ser igual a esse resistor equivalente, aqui vai passar, né, uma corrente, vai ter uma queda de tensão, e aqui vai ter outra queda de tensão. Então, como vão ter quedas de tensão diferentes, né, nesse momento aqui, né, daqui para cá vai haver uma variação pequena, né, inicialmente, na casa aí de, geralmente, milivolts, tá, pessoal? E aí a gente pega esse sinal aqui, coloca um amplificador operacional diferencial e amplifica esse sinal aqui para dar de entrada no nosso AD, lá no Arduino, ou seja, conforme o controlador que a gente vai usar, no PIC ou no, enfim, no ESP32, enfim, quais que vocês quiserem usar. Então, aqui ele mostra, né, o modo de balanço, como é que a gente faz o ajuste, né, ou seja, a gente pode calcular o RT, né, para uma determinada temperatura. Então, eu quero que essa ponte esteja estabilizada a 0 graus Celsius, eu posso querer que essa temperatura, né, seja estabilizada a 25 graus Celsius, ou a temperatura que me convier, né, então eu tenho que fazer um balanço para achar isso. Aqui está a forma da tensão de saída, mediante a tensão de entrada, né, da tensão de entrada aqui conhecida, e aí, de acordo com a avaliação de RT aqui, eu tenho a minha tensão de saída. Então, essa aqui é a função de transferência, né, desse tipo de condicionamento, né, e aí a gente vai ver, né, que esse tipo de condicionamento, ele pode gerar algum tipo de problema, mas antes a gente vai falar também um pouquinho da parte de que a gente vai usar também aquela equação linear, né, inicialmente. Então, a ideia principal é que a gente substitua lá, né, o nosso RT por aquela equação linear, né, pessoal? Não vamos usar a equação de terceira ordem, não quero complicar para vocês, né, a disciplina, quero que seja tranquilo, né, mas que vocês entendam a síntese, né, do todo. Então, se nesse caso a gente estivesse usando um outro tipo de material, a gente ia ter que usar outra equação que não era essa aqui, né? Então, ele substituiu naquela equação lá o RT, né, por essa equação aqui, e aí ele acha aqui, né, a equação de saída em relação, né, à tensão de saída da ponte. Então, né, a gente vai fazer forçar o balanço da ponte, como eu falei, a 0 graus Celsius, que é uma ideia, né? Então, aí ele vai colocar qual é a resistência RT no 0 grau, ele vai chamar de R0 aqui, e esse lado, né, essa queda de tensão aqui, ou seja, vai esse de baixo sobre a soma dos dois, e esse de baixo sobre a soma dos dois tem que ser igual, né? Em questão de balanço, esse lado tem que estar igual a esse lado, né? Ou seja, o resistor equivalente aqui tem que ser o resistor equivalente aqui. E aí a gente não tem tensão aqui, né? Ou seja, então a ideia principal é que, né, a gente tem que fazer esse balanço, que ele sugeriu fazer a 0 graus Celsius, mas não obrigatoriamente, tá, pessoal? Tem que ser 0 graus Celsius. E a ideia principal é que a gente ache uma equação, né,
logo de saída, né, de VS aqui, relacionada ao meu RT aqui, tá? Então, a ideia principal é essa, e aí a gente vê que ele substitui, ele fez, né, aquele esquema de botar um Rzinho menor aqui para facilitar a fórmula, né, na hora de fazer essas contas aqui, e ele chamou o Rzinho de R sobre R0, tá? Então, a ideia principal é que a gente tem uma razão característica, né, entre as resistências da ponte, tá? Então, a ideia principal é essa. Vamos lá, seguindo aqui, a gente espera que, né, esse nosso caso aqui, se a gente usar um sensor, né, um PT100 aqui, né, ou seja, um sensor de platina, né, que vai ter 100 ohms a 0 grau, a gente vai ter que ter, né, outros resistores aqui a 0 grau. Aqui ele fez, né, uma mudança, né, provavelmente, ele colocou uma diferença, né, na razão, ou seja, a parte de cima, né, dos resistores tem um valor diferente da parte de baixo, né, então tu não é obrigado a fazer todos aqui iguais, né, todos os resistores iguais, tu pode ter um resistor equivalente desse lado ser igual ao resistor equivalente desse lado, então esses dois têm que ser iguais, e esses dois aqui também teriam que ser, né, parecidos, né, então aqui ele só mostra isso de uma forma, né, gráfica aqui, e aí certamente essa razão aqui vai mudar, né, e aí também ele começa a falar, né, que a relação de temperatura e VS não é linear, né, então, de acordo com a variação da temperatura, né, a gente viu que a gente vai ter alguma mudança, né, de comportamento. Então, ele mostrou aqui via aquela equação, né, que a gente tem um modelo linear de dependência, mas que o comportamento não é, e tem um erro de linearidade, né, dessa aproximação. Então, ele calcula aqui, né, um erro de linearidade, e aí ele calcula também a sensibilidade, né, que é a nossa, né, derivada lá, né, e aqui ele fez a variação de tensão em relação à temperatura, né? Então, repare, né, que aqui ele vai dizer que a tensão depende da temperatura. Então, ou seja, a gente viu que a gente tem uma variação de tensão de acordo com a nossa variação de temperatura aqui. Então, né, nesse caso aqui, a gente viu que a sensibilidade em volts por grau Celsius, ela depende da temperatura, né? Então, por isso que a gente fez lá, né, naquela outra, outro cálculo que a gente fez aqui de sensibilidade, a gente fez, né, uma sensibilidade para 100 graus e outra para 70 graus, né, pessoal? Porque essa sensibilidade, ela vai mudar de acordo com a temperatura. Bom, seguindo aqui, né, então a ideia é que a gente, né, tenha que considerar isso, e devido a isso a gente tem que calcular uma sensibilidade. Então, o comportamento da sensibilidade é meio tipo essa gaussiana aqui, tá? Ela foi normalizada aqui, né? Mas então, de acordo, né, com a sensibilidade e a temperatura, né, ele vai ter uma diferença, né, uma pequena diferença em relação. Então, a gente, né, costuma dizer que por um R, por uma relação 1, né, ou seja, quando todos os nossos resistores lá forem iguais naquela relação, aquela relação aqui, nessa relação aqui, a gente vai ter uma sensibilidade de 0,25. Né? Então, se a gente tiver uma relação diferente, ou seja, menor que 1, né, a gente vai ter esses valores aqui, e quando a gente passar de 1 também, a gente vai ter esses outros valores aqui que voltam a ser parecidos com o lado esquerdo da curva, tá? Então, repare, né, que está normalizado e virou meio que uma gaussiana, então a nossa sensibilidade, ela varia ao longo daquela relação ali, tá, pessoal? Então, aqui agora a gente vai falar, né, mudando de novo o assunto, né, completamente. Então, aqui a gente resolveu meio que matar todas as ideias, né, de como que a gente calcula as variações de resistência, variação de tensão, variação de tudo em relação à temperatura, e a sensibilidade também, né, tanto em relação à tensão, sensibilidade, tensão por grau Celsius, como a sensibilidade lá atrás, né, que a gente viu que é ohms por grau Celsius, ou ohms por Kelvin, né, se a gente for pensar no sistema, né, internacional, né, que usa Kelvin, não grau Celsius, né. E aí, né, pessoal, a nossa ideia principal é que a gente acaba caindo num outro problema, né, que na indústria, né, pessoal,
Acontece o seguinte, a gente vai colocar o RT em contato com alguma superfície ou algum fluido. E esse RT, geralmente, ele acaba tendo, né, ou seja, um fio, né, ou um condutor, né, maior. Então, acaba acontecendo o quê? Né? Aqui ele mostra meio que na ponte de Whetstone, né, o que acontece aqui, nesse segundo desenho, que eu tô com o mouse em cima, espero que estejam vendo, um prolongamento dos fios, né? Só que esse prolongamento dos fios aqui, o que causa, pessoal? Uma variação da resistência, né? Porque a resistência, ela é proporcional a esse material do condutor, que é o foro desse condutor, ao comprimento, diretamente proporcional ao comprimento desse condutor, e inversamente proporcional à área da seção desse condutor, ou seja, se ele é mais fino, pior é a resistência, se ele é mais grosso, né, menor é a resistência. Então, né, o ideal é que esse condutor aqui, ele fosse, né, mais grosso possível, né, e o menos comprido possível, né, mas não é esse o caso, né, então a gente muitas vezes tem que alongar os fios aqui para colocar esse sensor dentro de um tanque, né, ou dentro de um silo, ou dentro, né, de um contato com alguma superfície, né, com alguma máquina, para saber se aquela máquina está aquecendo, né, algum motor, ou enfim, algo que fica funcionando quase que o tempo todo, digamos assim, e gerar os alarmes de temperatura, né, caso a gente detecte que está com uma temperatura muito alta aqui nesse sensor. Então, a gente passa a ter esse problema aqui, né, condutores que vão aumentar a resistência desse, né, desse sensor. Então, a sugestão deles, né, é que a gente crie, né, uma alimentação a tires fios, aqui no push, a gente vai falar dessa, e a 4 fios. Então, ele mostra aqui como é que a gente mede esse erro, né? Então, ele vai fazer todo um equacionamento, né? Então, a gente passa a ter, né, um comprimento aqui, RL1 e RL2, né? Então, ele fala sobre isso, né, sobre esse fio, a gente vai ter um fio aqui nesse lado, um outro fio aqui desse outro lado, né, e eles vão ter alguma resistência. Então, a gente passa a considerar, né, que a nossa resistência agora ela tem uma soma de outras duas resistências, né, constantes, e aí a gente vai ver que essas resistências, né, se elas fossem iguais, né, o comprimento do fio idêntico, tanto para a ida quanto para a volta, né, a gente teria o que ele chamou de 2RL, ou seja, eu tenho um para ir e um para voltar, eu tenho duas resistências, né, iguais. A corpo-humano, né, geralmente não é 100% igual, porque o fio, às vezes, ele não é 100% linear, né, na sua seção, então não é garantido que ele tenha a seção idêntica ao longo de todo o comprimento, né, e que também ele vai ter exatamente o mesmo comprimento, tanto para a ida quanto para a volta. Mas, enfim, a ideia dele aqui foi aproximar, e aí ele faz, né, uma função de transferência nova de acordo com, né, o problema. E aí a ideia logo, né, é que calculando ele consegue identificar qual é a variação de temperatura baseada nesse erro, né, nesse acréscimo, né, de 2 RL aqui, né. Então, repare, né, que a gente vai ter uma variação de temperatura bem considerável. Então, se a gente tiver medidor aí com 2, né, metros de comprimento, aí de 1 a 2 metros de comprimento, né, uma resistência total vai ser de 1 ohm, e às vezes a gente está gerando um erro aqui de 2,5 graus Celsius. Pô, e a gente, pensando assim, né, pessoal, pô, a gente tem um sensor de platina de alta precisão, né, e aí a gente não faz a compensação aqui baseada nesses fios que a gente vai ter que prolongar para colocar em contato com aquilo que a gente quer medir, né, a gente vai estar causando erro no nosso instrumento de medição, né. Então, a platina lá que tem uma variação de 0,00 na quarta casa decimal, aqui já passa a ter, né, um erro de 2 graus Celsius, né, bem considerável, né, para quando a gente quer medir, né, digamos assim, processos com a devida precisão, né. Então, aqui ele fala uma forma de compensar. Então, as formas de compensar usar medições a 3 fios e medições a 4 fios, né? Então, a gente tem que fazer alguma forma de compensar, né, essas, digamos assim, resistências parasitas, né, que a gente tem.
E aí a gente acaba tendo, né, uma tensão relacionada tanto com a ida quanto com a volta, então ele, né, cria um sistema de resistência equivalente aqui, né, e aí a gente compensa de acordo com a relação aqui entre as resistências, né, então a nossa ideia é que a gente tenha uma soma, né, de uma resistência na ida e a subtração, né, daquela resistência na volta, e a gente faça uma medição, né, tanto para a esquerda quanto para a direita aqui, né, e aí a gente consiga, né, medindo essas duas tensões, saber o V-out aí, né, ou seja, subtraindo, a gente tem uma perda aqui de acordo com essas resistências, e a gente tem que compensar essa perda aqui, que vai ser uma perda conhecida. Então, aqui como exercício, ele sugere, né, no livro, lá, acho que no próprio livro tem todo o desenrolar, né, mas como a gente está em aula, eu não vou fazer isso aqui, mas vocês podem olhar lá no livro, tá? Como é que ele faz a relação matemática para fazer essas duas medições e usar essa equação, e aqui também, né, como é que ele faz dessa forma aqui, né, numa edição de 4 fios. Então, a ideia é que essas aplicações de compensação, elas são comuns, tá, pessoal? Principalmente quando a gente tem que ter fios muito longos, tá? Então, os fabricantes, né, eles acabam mostrando que a gente tem que condicionar o sinal, né, para que a gente possa compensar essas perdas, tá? Então, aqui tem um outro condicionador, tá? Então, a gente falou dos dois principais, né? São os condicionadores de potenciômetro, né? Ou seja, como é que a gente chama de divisor de tensão, foi o primeiro, e a gente falou da ponte de Weston, né? E a gente também tem condicionadores com amplificadores operacionais, né? Então, esse amplificador operacional aqui, ele é um circuito que a gente chama de amplificador inversor, né? Ou seja, ele vai ter um VS aqui igual, se não me engano, ao negativo, né, dessa tensão aqui multiplicada pela relação entre esses dois resistores, ou seja, esse R0 divididos por esse R1, vezes a entrada, negativado vai ser a minha saída. Só que ainda aqui tem, né, o R0, o RT, né, substituindo o nosso RT, que seria isso aqui, né, por aquela forma linear que a gente falou lá atrás, né? Então, a fórmula seria Vs é igual a menos V Ft sobre R1, né? Só que a gente trocou o RT pela fórmula do RT, né? Então, qual é o problema aqui, né? Então, ele inverte, né, o sinal da entrada. Então, qual é a sugestão, né? Que vocês usem uma referência de tensão negativa, né? Um VRF aqui negativo, né? Ou seja, que a gente medindo, colocando uma relação, uma tensão negativa aqui na entrada, nosso amplificador aqui, ele vai fazer o papel, né, de saída, de mudar para positivo daí, né, nossa saída. Então, essa é uma sugestão, né? Da mesma forma, veio um outro segundo circuito, né, que a gente chama de um amplificador diferencial, é um ampop diferencial, e aí aqui a relação é um pouco diferente, tá, pessoal? Então, como é que funciona aqui, né? Então, a gente tem o nosso R0 aqui, o R1, né, e o nosso RT aqui, né? Então, essa parte de cima aqui, reparem, um R0, isso parece ser um problema até dessa forma, né? Porque aqui no R0 vezes alfa delta T, isso aqui deveria ser o FT, né? Então, ele substituiu aqui, né? Só que esse cara aqui não é exatamente esse mesmo cara aqui, né? Então, essa parte de cima do numerador aqui deveria ser RT, tá, pessoal? Então, esse circuito aqui, repare, também ele tem uma saída negativa, tá? Mas ele faz uma relação aqui de RT pela soma desses dois aqui, tá? Então, a ideia principal é que a gente possa usar também esse outro, né? E aqui, amplificadores operacionais tem vários no mercado, né? O 471 clássico, o TL82, né? O TL84, tem vários. Então, tem vários, né? Tem da Maxim também, tá, da Texas, tem uma série de fabricantes, tá? Esses amplificadores operacionais. Então, a gente vai ter que usar eles caso a gente queira fazer esse tipo de condicionamento de sinal. Existem também, tá, pessoal, esquemas de amplificação, só vai mudar um pouco o circuito aqui,
que não inverte o sinal, né? Que não inverte aqui, né? A gente costuma chamar de amplificador somador, né? Então, tem outros circuitos, né? Que possivelmente vocês vão ver em circuitos 2, né? Os ampops aí em diversas fórmulas aqui de relações entre, né, os resistores que estão acoplados nesses amplificadores operacionais, tá? Qual é a diferença, né, desse tipo aqui, né, para esse tipo aqui? Aqui, nesses circuitos onde a gente viu lá esse circuito de ponte de Whetstone aqui, né, e esse de divisor de tensão, a gente não tem ganho, né? A gente vai ter ganho depois, se a gente quiser, né, pegar essa saída VT aqui e amplificar, a gente vai ter que fazer a amplificação aqui, depois. Né? A mesma coisa serve para cá, a gente vai ter que pegar essa tensão diferencial aqui, colocar um amplificador de instrumentação, né, um INA 126P, 121P, tem vários, tá? Então, um amplificador diferencial aqui e amplificar o sinal para dar entrada no nosso Arduino, ou no nosso ESP32, ou enfim, no PIC, aí, no microcontrolador que vocês quiserem. Porém, né, a ideia principal, né, é que a gente possa usar esse tipo de circuitos. E esse tipo de circuitos, eles podem dar ganho. Então, aqui, automaticamente, se eu escolher um resistor muito pequeno em relação a RT, né, a gente vai conseguir ter uma relação de ganho aqui de RT sobre a soma dos dois, né? Ou seja, se o RT for muito grande e esses dois caras aqui, R1 e R0, forem muito pequenos, a gente vai amplificar o sinal V. Né? Se o sinal V aqui tinha, sei lá, 5 volts, aqui na saída a gente vai ter um ganho, né, e vai ser maior que, né, aliás, se a gente tiver uma variação aqui, né, em milivolts, por exemplo, perdão, né, que a gente vai variar a temperatura e a gente vai variar, né, no caso aqui, milivolts aqui na entrada, né, a gente vai poder amplificar isso aqui. Se a gente botar, né, um resistor aqui bem pequeno de 1 ohm, né? E aqui esse cara é de 100, se for um sensor de platina que inicia com 100, a gente vai ter uma relação aqui de 100 para 2, né? E esse ganho aqui vai chegar a ser 50 vezes, né? Então, a gente pode amplificar o sinal de entrada, né? Então, a ideia é essa, né? Usar os amplificadores e esses condicionadores de sinal aqui, eles já amplificam automaticamente. Aqui a relação é diretamente esse dividido por esse, ou seja, se esse cara fosse um PT100 com 100 ohms, a gente colocasse um cara aqui de 1 ohm ou 2 ohms, a gente conseguiria ter um ganho de 100 vezes a tensão de entrada, né? Ou de, se fosse 2 ohms aqui, de ter, né, uma variação de 50 vezes a tensão de entrada. Só que, obviamente, né, esse nosso amplificador operacional, ele tem que ser alimentado dentro dos limites que ele vai amplificar, né? Porque ele nunca amplifica mais do que ele for alimentado. Por exemplo, se ele for alimentado em 5 volts, ele não vai passar nunca de 5 volts, né? Então, isso é uma característica dos amplificadores operacionais, tá? Eles têm o teto, né, que a gente chama, né, do limiar de topo e limiar de base. Então, por isso que ele é alimentado tanto no positivo quanto no negativo, ou de 0 volts a positivo, ou de negativo para positivo também, tá? E ele amplifica tanto os valores negativos quanto positivos, no caso. Mas sem exceder os limites, tá, pessoal? Então, a ideia principal é que a gente, visto todos esses circuitos básicos aqui, a gente vai ver agora, né, os sensores que não são lineares, né? Então, reparem que já a nomenclatura deles aqui não é linear, né? Eles têm uma faixinha aqui, como se fosse uma curva, né, mostrando uma curva. Só que quando a curva é positiva, né, ou seja, quando a curva é crescente, ele tem um mais em cima, ou seja, o PTC, e quando a curva é negativa, ou seja, a curva, na verdade, ela é decrescente, né? A gente podia pensar, pô, por que não fizeram a nomenclatura um subindo e outro descendo, né? Podia ser assim, mas aí eles preferem botar, né, o sinal aqui e dizer que é o NTC, né, ou seja, o negativo. Então, aqui ele fala que esses, né, termistores, eles são cerâmicos, né, e aí são semicondutores, né, geralmente, e possuem um coeficiente de variação muito maior do que aqueles metálicos que a gente estava acostumado a usar, né, devido à característica do material. Então, né, tem uma dependência também não linear com a temperatura, ou seja, lá nos metais a gente tinha um crescimento praticamente linear, aqui não tem essa, né, devido a ser semicondutor, eles não têm essa característica mais de linearidade, tá? Então, esse coeficiente de temperatura é positivo, curva crescente, coeficiente negativo, curva decrescente, né? Sensibilidade elevada, né? Ou seja, a gente tem uma resposta rápida, né? De 3 a 5 graus por grau Celsius.
e a faixa de operação típica de 100 a 300 graus Celsius, né? Então, ou seja, eles são sensores para mais alta temperatura, não melhor que o PTC, tá, pessoal, mas são, geralmente, esses tipos de sensores aqui, eles são os mais baratos, tá, para medir temperaturas, tá, e que funcionam nesse intervalo aqui. Então, aqui tá alguns exemplos, né, os ponteiros de inox, resposta rápida, aqueles de superfície que eu falei, os de disco que eu mostrei aula passada, aqueles que também são de contato com alguma superfície, né, material, ou que ficam no topo, né, encaixam parafusados em algum topo de tanque, ou enfim, coisas do gênero. E aqui, microponteiros, né, ou seja, ponteiros que são jogados para dentro do tanque, ou coisa do gênero, né, o fluido que quer medir, né. Bom, então como é que funciona a função de transferência, né, do NTC aí, do PTC também, né? Então é uma função, reparem, exponencial, né? Então esse beta ele pode ser positivo ou negativo, né? Então esse queda pode ser crescente ou decrescente, essa curva pode ser crescente ou decrescente. Ou seja, na verdade, se não me engano, quando isso aqui é maior que 1, a curva é crescente, quando isso aqui é entre 0 e 1, a curva é decrescente, né? De acordo com esse tipo de equação aqui, né? Então, a gente tem um comportamento assim ou assim, né? Subindo. Então, a ideia aqui é que a gente tem que calcular o beta, né? Bah, como é que a gente acha esse beta aqui, para a gente ver o decaimento dessa curva ou a crescente dessa curva? A gente tem que medir essa resistência aqui em relação a zero, né? Em relação a uma temperatura inicial, né? E aí a gente vai medir o RT aqui nessa temperatura inicial. Depois a gente vai ter que mudar para outra temperatura e fazer a FT naquela segunda temperatura. E a partir daí tentar equacionar. Então a ideia principal é achar o beta. Como é que eu faço isso? Bom, tenho que pegar a resistência RT, passar o R0 dividindo, fazer um neperiano para o outro lado, né, para ter o beta dividido por isso por aquilo, e aí achar a fórmula do beta. Então, aqui ele vai fazer, né, a coeficiente de temperatura do termistor, né, que é o beta, e vai ensinar como é que a gente calcula. Então, aqui ele fala em relação ao alfa, né, como é que é o alfa em relação ao beta e tal. Então, o alfa, ele é um coeficiente que é, né, meio que linear em relação à temperatura lá, e aqui a gente vai ver que, né, o beta não é mais linear, ele sugeriu aqui que fosse em relação à temperatura ao quadrado, tá? Mas, né, como é que a gente determina? A gente pega aquela fórmula e trabalha com ela, né? Como eu falei, passo R0 dividido, né? Então, só que tu tem que fazer em duas temperaturas, eu falei RT e R0, mas pode ser temperatura 1, né? E aí ele vai transformar em R1 e R2, vai passar o R2 dividindo para lá, vai fazer o neperiano, né, do Whey elevado não sei no que, vai dar o prop, né, e aí esse aqui é o beta. E aí o que, que tem que fazer? Tem que passar isso aqui que está multiplicando o beta dividindo, né, e aí ele faz isso. E aquela lá é a fórmula, essa aqui é a fórmula, né, do beta. Então a gente consegue achar o nosso coeficiente, né, através dessa fórmula aí, né. Então, né, essa é satisfatória para algumas faixas de temperatura, né, aplicações de baixa precisão. Então, o que, que a gente vai fazer? Quando a gente quer calcular o beta, né, pessoal, a gente vai pegar uma temperatura baixa e uma alta, né, que é uma temperatura da faixa que nos interessa, lá, de 100 graus a 300 graus, sei lá, 50 graus a 200 graus. Para a gente ter uma curva aqui, né, essa curva, esse comportamento mais aproximado da nossa realidade, né? Depois a gente vai ver, né, que fazendo os experimentos, né, e aplicando uma regressão desse tipo aqui, seja usando o Excel ou MATLAB, dizendo qual é a equação, ele vai calcular, né, usando o método de regressão, os mínimos, erro médio quadrático, perdão, a distância, que ela entrou erro médio quadrático entre o ponto que tu achou e o ponto realmente que deveria ser da equação, e vai tentar achar essa equação para ti automaticamente, né, baseada no ponto que tu fez várias medições de resistência, de tensão, etc., ele consegue achar essa equação, mas aí seria aquela equação que a gente chama, né, a equação de teste empírico. Tem uma função de transferência que é mais adequada do que essa aqui, né, pessoal? Como sempre, né, a gente diz, essa aqui é uma simplificação mais básica, né, que já nos dá uma visão muito boa do que é, né, o comportamento do NTC ou do PTC, só que, né, vem um outro cientista, como sempre, acha uma equação mais adequada com vários coeficientes, né, pessoal?
Então, né, minha ideia também não é usar isso aqui, obrigar você a usar esse tipo de equação aqui, essa aqui já é, para mim, mais que suficiente, né? Mas a ideia é que vocês saibam, né, que isso aqui não é tudo uma verdade única, né? Ou seja, existem outras equações mais novas aí, e que dependem do material, depende, né, de qual temperatura que está usando. Então, a ideia é que ele diz aqui que a gente faça uma medida de constante normalizada, né, em relação ao logaritmo aí, e faça exemplos de medições com 1 ohm ou 1000 ohms, né? 1 kΩ. Então, a ideia é que a gente use termistores em uma faixa de 100 graus, né? E aí eles vão conseguir pegar variações de milikelvin, né, pessoal? Então, a ideia é que, de acordo com esses ajustes que a gente fizer, a gente vai conseguir ter uma ótima sensibilidade. Ou seja, esses sensores, apesar de eles não serem lineares, eles têm uma ótima precisão, tá, pessoal? Tem uma variação bem pequena e a gente consegue identificar. Só que eles, né, devido a essas calibrações que não são lineares, a gente acaba, às vezes, tendo um erro, né, que se propaga ao longo da temperatura, né? Então, isso aí acaba acontecendo. Essa tolerância aí vai de acordo com a variação da temperatura e a variação da resistência, tá? Então, limitações dos termistores, né, para medição de temperatura e outras variáveis físicas são similares aos FTDs, são menos estáveis, né, que os FTDs, são amplamente utilizados, apresentando alta sensibilidade, ou seja, tem uma resposta rápida à variação de temperatura, né, alta resolução, ou seja, a gente tem como medir, como viram ali, milikelvins, ela tem uma pequena massa, né, ou seja, eles são pequenos, são bem pequenos esses sensores aqui, são minúsculos, tamanho mais ou menos de um alfinete, né, da cabeça de um alfinete, e tem uma resposta muito rápida, né? Então, em função dessa alta sensibilidade, dessa resposta rápida, né, eles são altamente utilizados em controle de temperatura, né, e conseguem atingir resoluções de microkelvin, né? Ali no slide anterior falou milikelvin, mas podem chegar a isso, dependendo também do nosso AD, dependendo também do nosso condicionador final, né, dos nossos amplificadores. E muitos dos termômetros eletrônicos atuais que a gente usa, né, esses termômetros, que nem eu falei, digitais, que a gente está acostumado a usar para medir febre, eles usam esse tipo de sensor, né, porque ele é barato, pequeno e fácil de condicionamento de sinal, tá? Então, qual é o problema, né, principal do NTC, né? Ele não tem uma curva linear, né, pessoal? Então, ele vai ter uma curva que ela né, formato S, ou formato exponencial, ou formato de caída, assim, né, logaritmo, como se fosse, né, formato. Então, o que acaba acontecendo, né, para linearizar, né, qual é a solução, né, o pessoal diz que junto com essa resistência, ou seja, junto com o teu sensor, tu tem que colocar uma resistência E, que ajude nessa linearização. Só que para ajudar nessa linearização, tu tem que achar o ponto de inflexão, né? Então, esse ponto de inflexão é onde, né, a curva começava, por exemplo, a derivada vinha positiva, crescente, crescente, e vai começar a se transformar, né, numa derivada no sentido inverso, né? Vai chegar perto de zero e vai depois entrar no modo, né, decrescente e negativo. Então, ele sugere, né, que se for em curvas com comportamento de S, que tu pegue os pontos de inflexão e ache o ponto médio, né, dessa inflexão para achar uma resistência que tu possa acoplar aqui para te ajudar a linearizar. Bom, então tem todo um cálculo aqui de como é que é feita essa linearização, né? Então, como é que a gente acha, né, o resistor lá e como é que é o cálculo adequado para fazer essa acoplação. E essa acoplação ela pode ser tanto, né, naquele circuito lá que a gente viu de ponte, quanto no outro circuito, né, de potenciométrico, tá? Só que a ideia principal é que isso aqui vai acontecer, né? Se antes a gente tinha um decaimento, né, mais, digamos assim, forte em relação à resistência, né? A gente caía muito, né? Esse aqui é um NTC, tá, pessoal? É negativo, né? Então a resistência vai diminuindo com o aumento da temperatura aqui em graus Kelvin, né? Então, quando a gente acopla aquela resistência, né? Quando a gente acopla essa resistência aqui em paralelo, junto com ele, a gente achata essa curva aqui e quase lineariza ela. Reparem que ele passa a ter um comportamento próximo do linear. Pessoal, por que a gente quer ter
essa é uma pergunta que fica para vocês pensar. Por que que a gente quer ter um comportamento próximo do linear? Por que que quando a gente quer construir um instrumento, a gente quer ter um comportamento próximo do linear? Alguém se arrisca aí a responder essa? A gente tem que pensar, pessoal, já que ninguém se arriscou, né? A gente tem que pensar que por que que o engenheiro tende a linearizar as coisas, né? Porque a gente, a nossa tarefa de engenheiro tende a linearizar as coisas. Porque as operações lineares, elas são facilmente reversíveis, né? Ou seja, se a gente tem uma operação linear que a gente conhece, né? Ou tu multiplica por alguma coisa, basta tu inverter essa operação linear, que é a de multiplicar ou de dividir, inverter uma pela outra e tu consegue facilmente voltar a ter o valor que tu tinha antes, né, tendo a saída, né? Se tu tinha a entrada e tu multiplica por alguma coisa e obtém a saída, se tu pegar a saída e dividir por aquele número que tu sabe que é uma equação linear conhecida, tu volta a ter a entrada. Então, né, a ideia é que muitas vezes a gente quer saber o quanto varia de temperatura, o quanto varia de resistência, o quanto varia de tensão, e se a gente conseguir realizar operações sempre lineares, né, a gente facilmente consegue obter o caminho inverso, tá? Então, essa é uma tendência clássica, tá? Mesmo em alguns sistemas não lineares lá que usam redes neurais para aprender coisas do gênero, né? A gente tenta criar algum tipo de linearização ou algum comportamento linear ou, né, no caso de redes neurais, a gente aplica operações não lineares, mas sem volta, né? Já sabendo que a gente pode extrair características de alguma coisa aplicando operações não lineares, mas sem retorno. Então, isso aí é uma das coisas que a gente acaba fazendo matematicamente, tá, pessoal? Transformando essa equação que era exponencial aqui em uma coisa muito próxima da linearidade, né? Isso vai acontecer acoplando o R lá em paralelo, tá? Isso é bom, né, porque, de certa forma, a gente consegue criar um condicionador de sinal lá, um amplificador proporcional, né, ou seja, diretamente proporcional, tem que multiplicar por um valor, né, a nossa queda de tensão vai ser sempre linear também, então, se a gente fizer um amplificador proporcional, a gente não precisa dar ganhos variáveis, né, então a gente pensa assim, bah, aqui deu uma queda de tensão, bah, mas aqui deu outra, nada a ver, então eu tenho que compensar, né, quanto eu tenho que dar de ganho aqui no meu condicionador de canal, quanto que eu tenho que dar de ganho aqui nesse outro condicionador de canal. Então, a ideia sempre é linearizar para depois eu poder amplificar da forma correta, né? Então, aqui ele vai falar, né, de alguns casos onde, como é que é calculado daí a sensibilidade para esse tipo, né, de acoplamento. Então, aí ele faz aquele mesmo esquema, né, o RP dividido pelo ΔT, a derivada, só que agora o nosso RP é essa, né, multiplicação sobre a divisão, né, que é o equivalente em paralelo, só que aí ele vai fazer essa derivada ao quadrado que vai ter, né, a variação de RT em relação à temperatura, tá? Daí que a ideia principal é ter um método analítico, né, para fazer isso. Então, um dos métodos é esse, né, a gente fazer o ponto médio de inflexão lá e igualar a zero e tentar achar a equação. E isso aí possibilita uma melhor linearização próxima de TC, né, ou seja, perto da temperatura média lá de inflexão. Porém, né, a gente tem mais de um método. Aqui ele ensina a fazer esse método, né, então, que dado um R0, um beta e um R, ele pede para tu determinar o R, que tu tem que botar em anexo, né, para esse caso aqui. Então, tu tem que pegar a escala do gráfico, né? Então, tem de 280 até 380 aqui, né? Mais ou menos aqui ele está em 350, mas aqui ele botou 380. Então, a gente tem que achar o ponto médio em temperatura aqui, né? E o ponto médio vai ser aqui por volta, se fosse essa escala que está no gráfico, por volta de 310 aqui, mas como não é, vai dar em volta de 330 Kelvin. Então, ele vai pegar o T aqui e vai pegar a resistência naquela posição e vai aplicar a fórmula, né? Aplicada a fórmula aqui, ó, ele achou, né, que a resistência que eu tenho que acoplar é de 763,5 ohms. Bonito, né, o valor da resistência, só que, né, reparem que a gente tem que achar a resistência que é fabricada, né, de uma forma mais próxima dessa. A gente nunca vai ter uma resistência de 763 ohms, 5, né, vai ter algo em torno aí, vamos chutar, de
767 ohms, enfim, tem aquelas escalas de resistores, né, que a gente vê lá na eletrônica, e nunca bate exatamente. Então, a gente vai chegar muito próximo, né, desse modelo, primeiro modelo analítico, e aí a gente tem um outro segundo modelo analítico lá, né, que é baseado naquela relação, né, de betas, né, então, dado beta aqui, eu substituo o valor de beta, menos duas vezes não sei o que, beta, né, que é essa segunda forma analítica aqui, né. E aí eu calculei a resistência e deu, 707 ohms. Então, a gente vê que dá uma diferença calculada de uma forma ou da outra, tá? E qual que é a melhor? Bom, as duas, né, aparentemente são boas, mas geralmente eles costumam dizer que a resistência pode ser, entre essas duas já é suficiente, né? Vai ajudar a linearizar, tá? Bom, então a ideia é de linearização dessa equação, tá? E aí, às vezes, né, os nossos PTCs, né, que a gente está falando aqui dos positivos, né, então aqueles que têm a variação positiva lá em relação à temperatura, né, às vezes a gente acaba tendo uma zona linear, então essa aqui é mais ou menos a ideia, a gente ter uma zona linear, e reparem que ele vai fazer também a linearização segundo outro condicionador de sinal que a gente viu, que é o divisor de tensão, né, então se aqui a gente tiver um negativo e a gente vai acoplar um R aqui. Como é que a gente calcula o R? Então, aqui vai ter a equação, também a mesma coisa, a equação que a gente vai acoplar, né? E aí mostra também o cálculo da sensibilidade, aqui, né? Ou seja, típica curva em S, né? Então, a gente tem que visualizar mais ou menos a relação da parte da margem linear, né? Então, onde é que está a nossa margem linear e a gente escolher lá, né, a nossa temperatura TC lá, que é mais ou menos o meio disso aqui, né? Entre as inflexões aqui, né? Onde a gente começa, a derivada começa a crescer e depois a tendência é que começa a diminuir, né? Então, aqui ele vai falar um pouquinho também da precisão, né, do sistema com valores baixos, e também a gente vai ter um alto aquecimento do termistor, né, se a gente tem que evitar, então, esses valores baixos aí, né, e a gente também tem que considerar o aumento de T devido ao alto aquecimento, né, desse termistor. Então, a gente tem que levar também o aumento, né, máximo de temperatura por alto aquecimento, ou seja, a máxima potência aplicada, e quando que ocorre, né, esse caso aí de potência máxima, né? Então, se a gente se lembrar lá da física, né, potência máxima geralmente ocorre, né, quando uma resistência é igual a outra, né? E aí a gente vai ter o nosso Vmax lá, né? Que ele fez só aquele nosso clássico, né? Que a potência máxima é a tensão ao quadrado sobre R, só que ele botou dividido por 2, porque vai ter dois resistores aqui, né? E a potência máxima sempre é quando um é igual ao outro, né? E aí por isso que acho que ele botou dividido por 2 aqui, né? Porque a tensão vai ser dividida por 2, nosso Vmax. E aí, essa potência aqui é a potência que faz aquecer o nosso termistor, né? Ou seja, é uma potência dissipada, né, que faz ele autoaquecer. Então, essa tensão aqui mostra como é que a gente consegue calcular, né, o aumento da temperatura produzida pela alimentação, né, do nosso sensor. Então, acaba acontecendo isso aqui, né? No caso de potência máxima, a gente tem, né, um coeficiente e variando a temperatura aqui, ou seja, a gente varia um pouco a temperatura, né, quando a gente usa esse tipo de condicionamento. Não que no outro também não use, né? Mas acaba acontecendo que a gente tem que pensar, né, nesse caso aqui, né, na potência do nosso circuito, né, e qual é a relação entre essas resistências aqui, para evitar o superaquecimento. Bom, então ele faz aqui equacionamento, né? Faz a substituição para achar, né, qual é a sensibilidade S em relação a T, e acha a equação lá. E aí, cuja reta de calibração é dada por essa equação aqui. Então, a gente acaba tendo que calcular como calibrar, né, a nossa reta lá, nossa reta que foi gerada aqui, né? A gente calibra, né, e aí ele mostra a equação de como calibrar, né? Então, vai depender do beta ao quadrado, do beta aqui, e da tensão de entrada, né, da temperatura do meio, né? E isso aqui vai dar, basicamente, um coeficiente, um valor, né? E aí essa aqui vai ser o S de T, e a gente tem que fazer o S de T menos TC, né? Então, a gente tem que ter a sensibilidade
na temperatura mais elevada e na menos elevada, e aí fazer toda essa equação. E aqui a tensão na temperatura menos elevada, né, a tensão de calibração, ou aquela central, né, a gente pode usar a tensão central aqui para calibração. Então, essa aqui é a ideia principal, né, de como é que fica a curva de tensão depois de estar calibrado. Então, aqui, vejam que vai ser uma curva linear, né, vai depender disso e da diferença entre dois coeficientes aqui, que são calculados através dessa forma, que vai dar uma constante aqui para essas temperaturas aqui. Então, a ideia principal é que a gente consiga calibrar. Aqui ele fala sobre, né, o PTC e algumas características, né, então alguns desses PTCs, dependendo do material, tem variação brusca, né, nesse caso aqui dos pontos de inflexão, então a gente tem que evitar determinados tipos de material, às vezes, né, e aí isso causa com que a gente perca precisão. Às vezes esse tipo de material tem alta sensibilidade, alta resposta, né? Mas porém tem esses outros problemas, né? Então a gente tem que muitas vezes achar as temperaturas corretas aqui, achar qual é a temperatura ideal para escolher, para a gente fazer aquele cálculo lá, né? De linearização aqui e também de equação de calibração. Porque como é que fica uma curva aqui, né, pessoal? Uma reta aqui, fica difícil, né, de fazer uma reta muito adequada aqui, de Rmax até esse TS, né, por exemplo, o Rmin aqui, né? Então a gente vai ficar com uma curva meio distorcida aqui, se a gente transformar isso por uma reta, né? Não vai ser o comportamento 100% adequado, mas isso também vai fazer com que a gente perca a precisão, tá? Vamos falar agora, para finalizar, das fotorresistências, né? Então, isso aí são os LDRs, né, que a gente está acostumado a usar, né? Não sei se já usaram, né? Essa é aquele tipo de sensor que, se a gente colocar a iluminação aqui, ele gera tensão elétrica, né? A variação da resistência, né? E aí, a gente, né, se tiver com ele ligado, alguma coisa ele também vai acabar variando a resistência. Então, tendo intensidade luminosa aqui, ele varia a resistência, né, pessoal? E aí isso depende da iluminação, né? Geralmente, quanto mais iluminação, menor a resistência, tá? Quanto menos iluminação, maior a resistência. Então, essa é a ideia, tá? Então, isso aqui é uma curva de comportamento, né? Então, a gente tem baseado em lux aqui, né? Ou seja, a gente, de acordo com a iluminação, quanto mais luz, né? Menor a resistência. Quanto, né, menor for a luz, maior a resistência. E o comportamento, ele é similar, né, aos nossos NTCs lá, né? Ou seja, ele é uma curva descendente. Então, aqui ele coloca, né, o RL inicial, o L inicial, né, o L perto, digamos, de quase nenhuma luz, e o L, né, e um alfa. Esse alfa aqui, ele é um coeficiente de acordo com a luminosidade, né? Então, reparem, né, que a resistência aqui, ela varia, né, de 2K a 200K, de acordo com a variação de luz, isso aí. A tensão máxima desses sensores é de 100 a 150 volts, né, ou seja, ele aceita ser alimentado com altas tensões, e tem uma potência máxima aí baixa, né, de 50 miliwatts até 1 watt, né. A maioria deles tem um tempo de resposta rápido, tá? Eu usei esse sensor para fazer umas identificações de cores, né? Como um projeto final de uma disciplina que eu cursei, e ele tinha uma resposta de aproximadamente meio segundo, né? Não chegava a ser tão pequeno assim. E alguns, né, sensores desse tipo aqui, dependendo do tamanho, dependendo da forma que foi fabricado, eles chegam a demorar vários segundos para estabilizar, né? Então, ele oscila um pouco aqui devido à quantidade de luz, tá? Reparem que a escala não é linear, então essa escala também tem que ser linearizada, né? Então, lá quando eu fiz o experimento, a gente achou essa curva característica, a gente achou uma resistência para acoplar nesse cara aqui, né, em paralelo, para tentar dar uma suavizada nessa curva, dar uma linearizada, e a gente analisou, né, esse sensor em relação a três tipos de luz, né, o RG e o B, porque a gente estava a fim de tentar identificar a cor de uma superfície, tá? A gente colocava uma superfície, emitia uma luz verde, refletia nele, a gente media, né, quanto variou de tensão em relação quanto variou de resistência em relação à luz, né, e aí variava uma tensão, e aí a gente media numa escala no nosso Arduino, lá, nosso AD, e fazia isso para RG e B, né, e a gente obteve três curvas características dessas aqui, linearizadas, uma para R, uma para G e uma para B,
e a gente usou um sensor bem tosco, que é um sensor ruim, isso aqui, digamos assim, para tentar identificar a cor, né? Ele não teve um comportamento muito bom, né, na época, quando a gente fez esse experimento e fez nosso medidor de cor lá, ele deu um erro de quase 6%, então é um erro bem considerável, né? Mas a gente fez um projeto muito barato, né, pessoal? A gente fez teias LED de alta potência, um LDR, fizemos um medidor de intensidade de cor. Então, é uma das coisas legais, assim, né, que a gente pode fazer. A gente pode usar ele aqui, né, nos condicionadores clássicos, né, de visor de tensão também, tá, pessoal? Então, medir essa diferença de acordo com a variação aqui, né, e aí ele mostra aqui qual é o Vout, né, então é a mesma coisa, a gente tem que ter o ponto de inflexão, fazer o mesmo esquema, só que aqui a fórmula é outra, devido à equação ser outra, né, então o RL aqui foi substituído por aquela fórmula lá, aí aqui está a equação, e aí ele acha também o mesmo esquema, né, e a curva depois, né, e o limite por autoaquecimento, ou seja, também aqui ele vai autoaquecer um pouquinho, tá, pessoal? Bom, a gente chega aqui ao fim da nossa aula de hoje, tá?